Nós estamos numa série que começamos em janeiro e decidimos, pela orientação de Deus, Deus colocou no nosso coração, falou com a gente que deveríamos concluí-la só no mês de fevereiro. Nós estamos aqui na série A Missão que Nos Move. E a missão que nos move tem uma frase que completa, que é da mesa de casa aos confins da terra. Da mesa de casa. Eu quero que você fique com essa parte dessa frase, da mesa de casa. Eu quero aqui usar uma história que é comum, você pode pesquisar, você já estudou esse nome, já ouviu desse nome, a história de Karl Marx. Karl Marx tem uma história interessante porque ele era neto de rabino, o pai dele era judeu, mas a história conta que o seu pai, Heinrich, não sei se eu vou falar com a pronúncia correta aqui, ele era um advogado, e por conta dos negócios, ele abandonou a fé judaica, porque ele viu que ele ia ter mais negócios se ele se tornasse protestante. E também ele mudou para fugir do antissemitismo que estava ocorrendo na Europa naquele momento. O que é interessante sobre essa história é que conta-se que o Karl Marx, ainda em tenra idade, perguntou ao seu pai por que toda a família iria deixar o judaísmo e se tornarem protestantes. E o pai foi bem enfático mesmo. Isso aí vai ajudar os negócios da família. Agora imagina comigo, como é você uma criança, ouvir do seu próprio pai, que você está mudando de religião, porque isso vai facilitar os negócios da família. Ou seja, mesmo da tenra idade, isso influenciou Karl Marx profundamente, porque ele viu que a ideia da religião era um mero negócio econômico, isso vai afetar profundamente a sua filosofia, a sua ideologia. Você sabe que Karl Marx tem uma frase muito conhecida que diz que ele plagiou, que é: a religião é o ópio do povo. E ele fala do ópio do povo porque o ópio anestesia, ele aliena as pessoas, e a base dele é que a economia faz isso, né? Ou seja, que a religião faz isso baseada na força econômica, aliena as pessoas. Você sabe que Karl Marx é um ateu, morreu ateu até onde se sabe, defendia a não existência de Deus, e ele fazia isso colocando a religião como um elemento alienador da humanidade. Ou seja, Deus não existe, Ele é uma mera projeção dos nossos anseios, das esperanças que não realizamos na nossa própria força, então nós idealizamos um ser perfeito e eterno. E isso resume o ateísmo. Então, nós olhamos que a visão dele de religiosidade vem exatamente marcada pela sua própria família, da sua própria casa, sua própria casa. É interessante que os historiadores contam que quando ele ainda estava no curso secundário, ele até escreveu um ensaio de conclusão do curso, falando da unificação dos crentes em Cristo. Mas, obviamente, isso não foi algo que ele sustentou ou viveu na sua vida. Então, essa frase que alguns dizem que ele plagiou de Heine, a religião é o ópio do povo, é uma marca, é algo que se divulgou, e essa alienação, a gente não pode ver de outra forma. Essa visão dele da religiosidade humana vem daquilo que ele viveu dentro da sua própria casa. E é por isso que eu quero que você fique com essa expressão, da mesa de casa, da mesa de casa. Eu acho que nós podemos concordar, em parte, com Karl Marx, sobre que a religião aliena o homem, porque há religiões que alienam o homem mesmo, há religiões que tornam as pessoas fanáticas, e há religiões que realmente fazem com que o povo seja anestesiado e não tenha capacidade de enfrentar a vida, mas não é o que vemos no cristianismo. Os grandes homens e mulheres da história da igreja, os heróis da fé, viveram a vida como ela é, enfrentaram sofrimentos, perseguição e o martírio por causa da fé, nunca fugiram da realidade, eles nunca usaram Deus de muleta, eles adoraram a Deus, honraram a Deus, serviram a Deus porque o conheceram de verdade. A religião pode sim anestesiar pessoas, diversos tipos de religião, mas o cristianismo não é uma mera religião, e a gente sempre afirma isso aqui para você entender. O cristianismo é um relacionamento de amor com Deus, o Pai, Criador de todas as coisas, através de Jesus, seu Filho, através do sacrifício que Ele fez na cruz, e é isso que vemos na Bíblia, é isso que vemos no Evangelho bíblico. O cristianismo é um relacionamento de amor, por isso que o relacionamento de amor com Deus não aliena, ele não nos anestesia, e nos deixa como se estivéssemos tomados de ópio, ou de droga, ou de crack, ou qualquer outra droga conhecida no nosso mundo. Não, ele abre os nossos olhos para enfrentar a vida, para sermos homens e mulheres de verdade, para sermos pais de valor, para sermos maridos e esposas que realmente amam sua família e cuidam da sua família,
para sermos jovens e adolescentes que não perdem a sua juventude nas futilidades da vida, mas que constroem seus sonhos, que têm estabilidade emocional, que perseguem seus objetivos, que trabalham e ralam na vida. Nós somos, irmãos, um grupo de pessoas que entende a vida como ela é, a partir da perspectiva do que Deus revela na sua palavra, do que Ele nos revela ao coração, e enfrentamos a vida, mesmo vestido de dor, sem esmorecer, sem perder a fé e nem a esperança. O cristianismo não é alienação. O cristianismo é um relacionamento pessoal com Deus, que salva a nossa vida de nós mesmos, deste mundo que não conhece a Deus, e aí sim se aliena nas suas ideologias, nas suas filosofias, ou em todo tipo de itens que o ser humano cria, para se alienar da verdade suprema, Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Por que eu estou mencionando a história de Karl Marx? Porque a história dele é uma história que termina também muito triste. Ele teve 6 filhos, 3 morreram na infância, as 3 filhas deles, 2 se suicidaram, uma se suicidou com o marido, a outra se suicidou com acho 43 anos, uma morreu de câncer aos 38, uma vida familiar terrível, terrível. E aí eu e você precisamos pensar, que esse cara que viveu essa situação toda na sua família, a partir de uma religiosidade hipócrita do seu pai, escute isso, a partir de uma religiosidade hipócrita do seu pai, é um cara que veio influenciar milhões de pessoas, que influenciam tantas outras, a não conhecerem o Deus revelado em Cristo e o Deus revelado na Bíblia. Então, eu não estou aqui para avaliar todos os escritos, se você concorda com Karl Marx em algumas coisas ou não, não estou aqui para avaliar a filosofia, eu estou aqui só pegando um recorte de alguém que marcou a história da humanidade, para dizer o quanto a vida na sua casa influenciou sua própria vida, influenciou a sua própria família, influenciou a forma das suas filhas enfrentarem a vida e influenciou os seus escritos, que obviamente tem influenciado parte da humanidade, para o bem ou para o mal. O que eu quero que você se concentre aqui é que a vida na nossa casa é extremamente influente, é poderosa, a vida que vivemos no dia a dia. Às vezes a gente não dá conta disso, a gente está comprando, pagando as contas, tentando criar os filhos, viver o casamento, você que é solteiro, é viúvo, divorciado, lidar com a vida é complexa, tem muitas complexidades, a gente está vivendo a rotina da vida e às vezes a gente não se dá conta de que aquilo que nós vivemos ao redor da mesa, aquilo que nós conversamos ao tomar o nosso café, as nossas refeições, eu espero que você tome as suas refeições à mesa e não assistindo a televisão, que você tenha tempo ali para conversar com seu cônjuge, seus filhos ou seus pais, que a vida que nós vivemos ali no dia a dia, ela é extremamente impactante e relevante. Diante dos quadros que a gente vê, eu poderia citar tantas outras pessoas na história, tantos outros exemplos de tristes realidades vividas dentro dos seus lares em respeito à espiritualidade e religião, mas diante de quadros como esse, eu queria perguntar com você, como nossa religiosidade ou a nossa vida cotidiana se realmente harmoniza com o que Deus revelou na palavra? Como que nós vivemos? Se nós temos vivido uma religiosidade hipócrita, ou se nós temos andado com Deus de coração, se nós conhecemos Jesus de verdade. Eu sou cristão há alguns anos já, mais de 30 anos, sou pastor também quase 30 anos, quantas vezes conversando com pais, às vezes os pais chegavam à igreja aqui, para deixar seus filhos, ia conversar com os pais para falar, nossa, é muito importante meu filho vir à igreja, e o senhor, por que o senhor não vem? Por que o senhor não vem? É importante para essa molecada estar na igreja, por que o senhor não vem? Você já viu alguém que fala assim, filho, é muito importante, vai para a igreja, muito importante, só que ele não vem? Você conhece pessoas assim? Faz o que eu falo, mas não faz o que eu mando? É assim a frase? Não é isso não, né? Eu acho que eu inverti a frase aqui, gente. Faz o que eu faço, como que é? Não, faz o que eu falo, não faz o que eu faço, né? Gente, como você vê pessoas que falam uma coisa e vivem outra, e não há nada mais impactante para uma criança do que ver seus pais falando uma coisa e vivendo outra, mais impactante negativamente. Às vezes eu me lembro aqui, alguns anos atrás, que um dos pastores conversando com o pessoal do Ministério Infantil,
E aí tinha uma criança que estava dando vários problemas, tal, e foram conversar com essa criança um pouquinho, criancinha de 4, 5 anos, e estava falando palavrão no Ministério Infantil, e os professores foram tentar conversar, ela falou assim, mas meus pais falam isso. E aí eram pais da igreja, pais há anos na igreja, que a criança está falando palavrão no Ministério Infantil, porque os pais falam palavrão dentro da sua casa. Que coisa mais triste a gente constatar algo assim. Algo assim. Você já conheceu essa história? Você já ouviu? Eu me lembro que eu era recém-convertido e um pastor contou essa história de uma criança uma vez que chegou na igreja e trouxe o colchãozinho dela, o cobertorzinho dela, a chupeta dela, e aí falou para o pastor que ia morar na igreja. O pastor perguntou, mas por que você quer morar na igreja? Porque aqui os meus pais são legais. Que triste isso. Eu e você somos chamados a viver uma fé genuína. Eu quero dizer uma coisa que eu quero que você guarde no seu coração. Eu era recém-convertido, eu ouvi um pastor amigo falando sobre isso, ele disse assim, a sua fé é aquilo que você vive na sua casa. O que passa disso é pura hipocrisia religiosa. A sua fé é o que você vive na sua casa. O que passa disso é pura hipocrisia religiosa. Ninguém é mais espiritual do que é em casa. Você quer ver a fé de um homem? É a fé que ele tem na sua casa, com a sua esposa, com os seus filhos, na sua vida, dia a dia. Você quer ver uma fé de uma mulher, se ela é realmente uma mulher cheia do Espírito Santo, uma mulher de Deus, é o que ela vive na sua casa. O resto, irmãos, o que podemos aparentar numa igreja, numa comunidade da fé ou em qualquer outro lugar, é pura hipocrisia religiosa. Porque o que nós somos é o que nós somos em casa. É isso que é a nossa fé. E eu não estou falando aqui que você precisa desistir da sua fé, porque quando você olha essa realidade, você fala assim, é muito triste, pastor. É muito triste, porque realmente eu tenho vivido uma fé miserável dentro da minha casa. Eu não estou falando para você desistir, porque Deus está aqui para te fortalecer. A palavra de Deus, ela nos confronta, não para que nos sintamos inadequados e venhamos desistir da nossa fé. Ela nos confronta, porque ela, como Paulo disse, 2 Timóteo 3, 17, 18, ela é útil para o ensino, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. A palavra de Deus vem nos confrontar, e eu espero que Deus confronte a nossa fé mesmo, a de cada um de nós, porque a nossa fé precisa ser viva e autêntica, precisamos viver aquilo que cremos precisa se tornar comportamento, e ninguém melhor do que os nossos filhos vão olhar para a gente, e vão ver se a nossa fé é genuína ou não. E se os nossos filhos virem que nós somos pessoas que lidam com Deus, com o Evangelho, com coisas tão grandiosas, de forma hipócrita, eles vão ser impactados negativamente e levar isso para o resto das suas vidas, e nós não temos dimensão do quanto isso vai impactar a vida dos seus filhos, ou dos nossos filhos. Então eu e você somos chamados a ser gente, sim, mas gente que também, pelo menos é sincera. Eu me lembro que um dia eu estava num acampamento de jovens, e o pastor que estava pregando, ele estava falando de uma história que ele tinha vivido. Ele ia receber um pastor amigo de outra cidade, e ele tinha 2 filhos adolescentes. Então o pastor ia chegar naquela semana, eles sentaram com os filhos e disseram assim, olha, era um menino de 14, uma menina de 12. Eles falaram, olha, o pastor vai vir de outra cidade, vai ficar aqui em casa 3 dias. Então, por favor, nesses 3 dias vocês não vão brigar. Nesses 3 dias vocês vão obedecer a gente. Se a tua mãe falar para lavar a louça, vai lavar. Tá bom? Você, menino, você vai arrumar a tua cama. Nós vamos deixar as coisas em ordem aqui, tá bom? Combinado? Aí ele fez um pacto com a esposa, com os filhos, combinaram. 3 dias, a casa ia ficar perfeita. Ele disse assim, que no primeiro dia, as coisas funcionaram até relativamente bem. A partir do segundo dia, os 2 adolescentes já brigaram, não obedeceram, as coisas voltaram ao normal, e ele teve que chegar para o pastor amigo e falar assim, meu amigo, a gente é isso aqui que você está vendo mesmo, a gente é isso aqui, é desse jeito aqui, eu queria que você soubesse que a gente fez uma armação aqui para ver se melhorar, mas não deu certo. Então, eu quero dizer para você que humildemente, meu irmão, a gente está tentando viver a fé aqui com os filhos adolescentes, com essa bagunça, com cama desarrumada, com desobediência, e a gente está tentando, porque a gente está aqui humildemente caminhando com Jesus. Ele disse que quando ele abriu isso para o amigo dele, que isso foi profundamente libertador, curador, e que eles puderam ficar eles mesmos. Depois que ele falou isso com o amigo, disse que tudo mudou dentro de casa, porque tudo estava sendo artificial.
A gente sabe que casa com adolescente é casa com adolescente, né, galera? Então, a gente sabe. A gente sabe que não tem nenhuma casa aqui perfeita. Se for lá em casa, você vai ver que não é perfeita. A gente sabe. Mas há algo que precisa acontecer na nossa vida, é coerência. É a gente ser coerente com aquilo que a gente crê, humilde em reconhecer nossas falhas e sermos autênticos diante de Deus e dos nossos filhos. Se errarmos com o filho, pedimos perdão, reconhecemos, humildemente nos colocamos diante de Deus e reconhecemos. Isso ensina seu filho. Você não precisa ser super-herói ou super-heroína. Você não precisa representar algo que você não é, porque é isso que vai machucar profundamente seus filhos. Você pode ser, pode reconhecer erros, pode pedir perdão e vai ajudá-los, vai ensiná-los a serem também humildes e reconhecerem seus erros e também pedirem perdão e também humildemente se colocarem na presença de Deus, pedindo a sua força, a sua ajuda e a sua capacitação. Afinal, irmãos, todos nós somos aqui pecadores, todos nós precisamos da graça todos os dias, todos nós, se vivemos um único dia na nossa força, vamos errar e vamos errar feio. A gente precisa de Jesus todos os dias, é a vida dele em nós, é a graça dele atuando em nós. Agora, você confiar na graça não é justificativa para mediocridade, nem para hipocrisia religiosa, porque a graça que salva é a graça que santifica, é a graça que educa no caminho da justiça, conforme Paulo escreveu a Tito. É essa graça que tem que estar atuando na minha vida, na sua vida. E aí, irmãos, quando a gente pensa a missão que nos move, é a missão da mesa de casa até os confins da terra, sim. Como que a gente vai salvar, ou vai compartilhar, melhor dizendo, Jesus é que salva, como que a gente vai participar do processo de salvação na vida de alguém, de um amigo, de um familiar, ou um colega de trabalho, ou alguém que a gente encontra num restaurante, se a gente não está vivendo isso dentro de casa? A grande questão aqui é, a casa é a nossa base missionária, a mesa da nossa casa é a origem do nosso amor pelos perdidos, é a nossa casa que se torna realmente o principal impulsionador para vivermos Jesus lá fora. Porque se eu e você conseguimos viver Jesus dentro da nossa casa, onde não temos o verniz social, então nós vamos conseguir viver Jesus lá fora. Quantas vezes você já viu alguém que numa esquina ele tromba com uma pessoa, perdão, me perdoe, e aí quando ele chega em casa e ele tromba com o filho na cozinha, ele fala: sai para lá, moleque, está me atrapalhando? A gente é educado com um estranho que nunca viu na vida e deseducado com alguém que nós amamos e mora dentro da nossa casa. Se nós vivemos a nossa fé em Jesus dentro da nossa casa, nós vamos viver, porque nós vamos ser autênticos. Isso vai transpirar, nós vamos simplesmente respirar, porque é o que somos. E como temos dito aqui, irmãos, evangelismo não é o que fazemos, é o que somos. Viver a missão de Jesus, essa vida exuberante, abençoada, não é o que fazemos meramente, é o que somos. Agora, como eu disse há algumas semanas, o que fazemos revela muito de quem somos. O essencial é que você viva Jesus dentro da sua casa. Eu me lembro de uma frase do professor Maurício Mantovani, professor do nosso seminário, ele pregou aqui no ano passado, e eu guardei a frase dele. Ele diz assim: toda degradação social humana nasce em ambientes familiares desprovidos do poder salvador e curador do Criador da família, que é Deus. Eu vou repetir: toda degradação social humana nasce em ambientes familiares desprovidos do poder salvador e curador do Criador da família. Ou seja, todas as disfunções, a degradação social que nós vemos, tudo que nós vemos de mal na nossa sociedade tem uma origem: a família ou a falta da família. Nós não temos bandidos meramente porque são bandidos, nós temos bandidos que cresceram sem família, ou cresceram em famílias desajustadas, desestruturadas, sem a presença de Deus, e se tornaram o que se tornaram. A partir do que foram criados, a partir do que são. Eles são a partir daquilo que receberam. Toda a disfunção que a gente vê na sociedade, todo problema de degradação humana tem uma origem. A família é para ser um refúgio. A família é um lugar onde as crianças deveriam aprender sobre o amor de Deus, sobre a graça, o perdão, o respeito. Uma criança que não aprende a honrar seus pais, não vai honrar o pai, o professor, o policial, o pastor, o padre, não vai honrar ninguém. Se a pessoa não honra os pais que lhes deram a vida, não vai honrar mais ninguém na sociedade.
Então, o problema é crônico, é terrível, é profundo, é complexo, mas tudo tem um começo. É a família ou a falta da família. Por isso eu quero terminar aqui lembrando com vocês um texto de Deuteronômio. E esse texto nos remete ao fato de que nós só podemos viver a nossa missão a partir de um relacionamento genuíno com Deus dentro de casa. E isso permeia toda a escritura bíblica. Queria ler com vocês Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9. É um texto bem conhecido. Que Deus renove ele no nosso coração. A Bíblia diz aqui: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Preste bem atenção nessas palavras. Aqui nós temos princípios do que somos, do que temos ou fazemos para viver a vida de Jesus, na nossa geração, para vivermos a missão que Jesus tem para nós, o propósito dele em nossas vidas. Eu queria só pegar o que o texto está dizendo. Primeira coisa que eu queria ressaltar para você aqui do livro de Deuteronômio, que é lindíssimo, é uma releitura não, uma lembrança que Moisés faz quando eles estão nas campinas de Moabe, antes de entrar na terra prometida. Então ele traz ali a lei do Senhor, ele acrescenta algumas coisas da vivência social do povo de Israel, sim, no livro de Deuteronômio, mas o que é maravilhoso é que ele ressalta as bênçãos de Deus sobre aqueles que são fiéis, e ele também adverte sobre as consequências da desobediência, de alguém que não anda com Deus. É um livro lindíssimo. Mas aqui nós temos uma declaração que os judeus fazem, que se tornou uma oração diária dos judeus, esse verso 4, ouve, ó Israel, o Senhor é o único Deus. Porque Israel precisava aprender que Deus era o único, que não havia muitos deuses, não o politeísmo e nem a questão de um panteão de deuses, onde o Deus de Israel era o maior, não, ele era o único Senhor, o único Deus verdadeiro. Então eu queria ressaltar aqui algumas verdades. Primeiro, o que nós precisamos para viver a missão de Deus, irmãos? O que nós precisamos viver o projeto de Deus na nossa vida? O texto é claro. Primeiro, ter Deus como o único Senhor. Ter Deus como o único Senhor. Ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. E eu sei que todos nós já tivemos vários senhores. Eu sei também que todos nós somos tentados a ter outros senhores a não ser Deus. Na verdade, Jesus como Senhor era a grande frase, Kyrios, a palavra no grego no Evangelho, onde não era o imperador romano que era o Senhor, mas era Jesus como Deus e Salvador. Esse é um desafio para todos nós, é reconhecer Jesus é meu Senhor, Deus é o meu único Senhor. Eu não sou dono da minha vida. E talvez o maior inimigo que você tem é você mesmo. É o seu próprio coração, a sua própria cobiça, a sua própria vontade, que humanamente sempre vai se rebelar contra a vontade de Deus, sempre vai se resistir à vontade de Deus. A Bíblia diz aqui que nós precisamos reconhecer Deus como o único Senhor, realmente colocá-lo no trono da nossa vida. Só há um Deus que criou os céus e a terra e tudo que existe. Só há um Deus que criou você à sua imagem e semelhança. Só há um Deus que morreu por você na cruz do Calvário. Só há um Deus que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e por isso é capaz de salvar você dos seus pecados, como cada um de nós que crê nele. Só há um Deus, só há um único caminho de salvação, só há um Senhor, só há um Salvador. E eu e você precisamos reconhecer isso. Israel aqui é convidado a reconhecer Deus como Senhor através das manifestações do seu amor. Deus havia criado a nação de Israel a partir do chamado de Abraão. Deus havia livrado, aqui eles estão num contexto que eles foram libertos depois de 400 anos de escravidão no Egito. As manifestações do amor de Deus é que deveriam levar Israel a crer, só Ele é Deus, só Ele é Senhor. Da mesma forma na sua vida e na minha vida, as manifestações do amor de Deus é que devem levar a mim e a você a entender, puxa, só Deus é Deus, Ele é o único Senhor. E é por isso que eu não posso de nenhuma forma estabelecer lealdade no meu coração a qualquer um outro Deus. O coração humano é uma fábrica de ídolos,
ídolos criados à nossa imagem e semelhança, e não à imagem e semelhança de Deus. E eu e você precisamos chegar ao ponto de reconhecermos: esse Deus é tão amoroso comigo, é tão bondoso, me ama tanto, não tem desistido de mim, me deseja tanto com Ele, que eu só posso reconhecer: não existe ninguém igual. Ele é único, Ele é santo, e realmente Ele é o único que pode ser Senhor da minha vida. Você pode ter certeza, qualquer outro ídolo, qualquer outro Deus, qualquer outro Senhor que você coloque no seu coração, vai escravizar você. Só Deus liberta você para ser você, de verdade. E liberta você para viver toda a vida, com todo o potencial que Ele criou você para viver. Segunda coisa, é amar a Deus com tudo que somos. O texto diz claramente: ame o Senhor seu Deus de todo o coração, toda a tua alma e todas as suas forças. Nos evangelhos nós vemos Jesus usando exatamente esse texto, para dizer que esse é o maior mandamento. É o primeiro e maior mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. E aí Jesus inclui ainda o entendimento. Na verdade, o que o texto está dizendo é assim: ame o Senhor com tudo que você é, com tudo que você tem. Porque nós não podemos de nenhuma forma amar, por exemplo, como Jesus disse no Sermão do Monte, Deus e o dinheiro. Não há como amar de fato se nós temos um amor dividido. Quantas mulheres aqui você permitiria seu marido amar duas esposas? Você se sentiria amada plenamente se seu marido amasse duas mulheres, ao invés de só você? Quantos homens aqui se sentiriam plenamente amados se a sua mulher dissesse amar dois homens? Eu não estou dizendo aqui de amar o pai dela e amar você, são amores diferentes, tá certo? Eu sempre digo aos pais, nós homens somos o primeiro amor das nossas filhas, e a gente deve viver assim, nós devemos ser o primeiro amor da nossa filha. Isso é muito importante para elas. Só que quando elas chegam no dia do casamento, elas dizem que agora o marido é a pessoa mais importante da vida delas. E eu tive que ouvir isso um dia. Mas tudo bem, faz parte do processo. Está certo? Agora ele é o homem mais importante da vida dela. O que eu quero dizer aqui é que não tem jeito de amar plenamente se for um coração dividido. E é isso que Deus está ensinando em toda a narrativa bíblica, desde lá do Velho Testamento ao Novo Testamento, é uma verdade só. Só tem um jeito de amar a Deus, é de todo o coração, é de toda a alma, é com toda a nossa força. O coração é o centro da vontade humana, na cultura hebraica, a nossa personalidade, onde está a nossa vontade, nossas emoções, sentimentos. É isso, é com tudo que somos. Não tem jeito. Você pode tentar amar a Deus e o dinheiro, você pode tentar amar a Deus e o sexo, você pode tentar amar a Deus e você mesmo, você pode tentar amar a Deus e os prazeres, mas nunca vai funcionar. Você sempre vai ser uma pessoa dividida, uma pessoa, na linguagem hoje psicológica, fragmentada, não tem a congruência, não é inteira, não é assim, íntegra na sua estrutura. E é por isso que tantos são infelizes. Quando você ama a Deus de todo o coração, aí você é livre sim para amar a vida, é livre sim para amar a si mesmo, é livre sim para amar o próximo como você ama você. Somente quando Deus é teu primeiro amor, é que você pode amar aquilo que vale a pena ser amado de verdade. Quando você ama a Deus, você se torna ainda mais apaixonado pela sua esposa, ou pelo seu cônjuge, pelo seu marido. Quando você ama a Deus de coração, é que você entende o quanto você ama seus filhos de verdade, e pode amá-los de verdade, porque você está conectado com a fonte de todo o amor que é Deus. Quando você ama Deus, é que você pode amar a si mesmo, ter uma autoimagem equilibrada, saudável. É quando você ama Deus que você ama a vida, ama viver, e vive plenamente, porque é isso que Jesus veio trazer. Nós vemos isso no Velho Testamento, no Novo Testamento, e eu e você precisamos entender que em todo o contexto bíblico, esse amor a Deus sempre flui da gratidão, da lealdade, do reconhecimento, da graça, do cuidado de Deus com a nossa vida. E é por isso que Moisés está relembrando o povo, porque eles estão para entrar na terra prometida, eles estão vencendo 40 anos de peregrinação no deserto, e Moisés está relembrando: ame o Senhor, ame o Deus que sustentou vocês 40 anos num deserto, ame o Deus que livrou vocês do cativeiro, ame o Deus que escolheu vocês como nação santa. Ame Deus de todo o coração, porque só Ele seria capaz de fazer isso nas suas vidas, só Ele que seria capaz de cuidar de vocês como a menina dos seus olhos. Terceira coisa que nós vemos aqui é ter a palavra de Deus no coração. O texto diz no verso 6 que todas essas palavras que hoje lhe ordeno estejam no seu coração.
A palavra de Deus tem que estar no nosso coração, como dizia o salmista no Salmo 119, verso 11, eu guardo a tua palavra no coração para não pecar contra ti. A fé vem pelo ouvir, ouvir da palavra de Deus, como diz Paulo em Romanos, a palavra de Deus tem que estar arraigada no nosso coração, por quê? Porque se Deus é o único Senhor, se Ele é o meu maior amor, a minha atenção está voltada para Ele, o meu coração está aberto às suas palavras. Se realmente você ama o seu cônjuge, você vai valorizar o que ele diz a você. Se você, filho, honra os seus pais e ama os seus pais, você vai valorizar o que eles dizem a você. Se nós amamos a Deus, puxa, a palavra de Deus para nós é muito preciosa, é muito importante. Deus está chamando o povo à obediência, porque a obediência traz bênçãos, traz o agir de Deus, permite que você viva o que Ele tem para você. Moisés, no final desse livro, vai enfatizar as consequências da desobediência. Como é triste, porque quando você desobedece a Deus, você acaba abortando o projeto de Deus na sua vida, você acaba se excluindo da graça. As consequências vêm, por quê? Porque você está se excluindo da bondade de Deus, do agir de Deus, você está se excluindo da comunhão com Deus. Você está perdendo a oportunidade de caminhar com o Criador dos céus e da terra, e com Deus que te ama a ponto de morrer na cruz por você. Então a Bíblia diz aqui, guarda essa palavra no coração, guarda no coração. O mais importante para a gente viver isso, irmãos, deixa eu dizer algo aqui, é o nosso devocional diário, é você poder pegar sua Bíblia na sua casa, abrir sua Bíblia, que seja um capítulo da Bíblia por dia, mas ter um devocional, uma experiência de leitura, de meditação, e poder orar a palavra, e ter sua comunhão com Deus, cada dia. Essa deve ser a experiência de todo cristão, andar com Deus todos os dias na palavra e na oração. Algum dia pode ser mais rápido, você pode não conseguir isso um dia, mas no outro você já está de novo, buscando o Senhor, lendo a palavra, não desista, caminhe. É um exercício que depois você não consegue ficar sem, você não consegue trabalhar sem ler a Bíblia, sem orar, sem ter sua comunhão com Deus. Agora, eu quero dizer também que como igreja a gente oferece muita coisa aqui, irmão. Eu queria que você ouvisse com atenção. A gente sempre fala do curso Descubra aqui. Você que está chegando na nossa comunidade, o curso Descubra é um curso de algumas semanas, em que você vai conhecer o projeto de Deus para a sua vida, a fundamentação do Evangelho, o que Cristo fez por você na cruz, entender porque a Bíblia é a Bíblia e a palavra de Deus, coisas muito importantes para a sua caminhada espiritual. Aí depois que a gente tem o curso Descubra, a gente oferece aqui a nossa escola de crescimento, escola de líderes, onde nós temos módulos, nós vamos oferecer agora em abril. Por que nós vamos oferecer em abril? Porque agora nós queremos oportunizar outras coisas para você, como estamos oportunizando no Instituto Shalom, como as vagas são limitadas para algumas pessoas somente, mas eu queria também oportunizar você o que o ISB, o nosso seminário, oferece. Você pode colocar aí, eu acho que a letra ficou um pouquinho pequena, mas olha, o ISB tem algumas disciplinas avulsas, além do curso de teologia, que você pode fazer, o nosso seminário fica aqui na esquina, do lado aqui da igreja, né? Agora está oferecendo gestão e planejamento estratégico na segunda-feira, justiça divina com o professor Maurício Mantovani, que eu mencionei aqui, muito interessante, também na segunda-feira, hermenêutica bíblica na quarta-feira, também com o professor Maurício Mantovani, e na quinta-feira nós vamos ter uma disciplina voltada aos membros da igreja aqui, oferecida, mais barato, tem até um cupom de desconto ali, para todos os membros da igreja, fazerem NT1, os evangelhos, com o professor Adriano Mazieira, que é um baita conhecedor do Novo Testamento. Então, quinta-feira, né? Quem sabe, a maior parte dos nossos GCs estão na terça, quarta e sexta, quem sabe você que não tem o GC na quinta-feira pode participar. Eu estou falando sobre isso porque é muito importante, você vai crescer na fé. O NT1 é de 12 semanas o curso, os outros são de 8 semanas. São matérias avulsas que são disponibilizadas para que a comunidade possa aprender mais a respeito da palavra, da fé, e como viver essa vida exuberante que Jesus tem para você. Além disso, nós vamos ter, para você que vai se casar, no próximo domingo, o curso de noivos. Às 17h30 começa o curso de noivos. Nós somos uma igreja que procura estudar a Bíblia e oferecer a você. Agora preste atenção no que eu vou dizer aqui. Nada, preste atenção nisso, nada substitui o relacionamento que você tem com Deus na sua casa. E aí eu quero voltar ao tema aqui, da mesa de casa. Porque quando nós vemos nesse ponto, que nós temos que estudar a palavra, é muito importante que os seus filhos vejam você estudando a Bíblia na sua casa. É muito triste quando filhos de pais que se dizem cristãos, nunca viram seu pai ler a Bíblia, nunca viram seu pai com a Bíblia na mão, sentado num sofá, nunca viram sua mãe lendo a Bíblia no quarto.
É muito triste, porque nós vivemos a nossa fé a partir da mesa de casa. A quarta coisa que vemos nesse texto de Deuteronômio é que devemos persistir em ensinar a palavra de Deus aos filhos. O texto diz: ensine com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, andando pelo caminho, quando se deitar e se levantar. Ou seja, o que a Bíblia está dizendo é que a palavra de Deus, ela vai ser o assunto principal da sua vida, da sua casa. Na hora que nós sentamos à mesa, na hora que vamos dormir, eu nunca esqueço que, às vezes, muito cansados, eu e a Andréia sempre íamos ler a historinha bíblica com os nossos filhos, íamos orar com eles. Às vezes você está quebrado, você não quer fazer isso, mas a gente vai. Por quê? Porque é importante para os nossos filhos, e era tão importante para a gente, importante também. Eu lembro que o Lucas não sabia ler, mas ele sabia a história de cor. A gente começava a ler, ele já ia contando a história, porque já tinha memorizado a história de tanto que a gente lia. Como que é a gente poder persistir em ensinar sobre a vida? Indo para o trabalho, caminhando, ia na beira do lago, falava: ó filho, Deus que criou o lago, é Deus que criou os peixes, o céu, olha como é bom viver com Jesus. Ia para uma viagem de férias, a gente ia celebrando e orando, e falando de Deus, como era bom a gente estar ali como família. Quantas coisas, ao sentar, ao se deitar, ao se levantar em todo o tempo, porque nós vivemos Jesus. Agora eu quero dizer aqui especialmente aos pais, por favor, entenda isso. Você não traga os seus filhos à igreja para eles serem salvos aqui, não. Está ouvindo isso? Não traz seus filhos na igreja para eles serem salvos aqui. Seus filhos devem ser salvos na tua casa. E é isso que nós vimos aqui no testemunho. Eu me emocionei aqui lendo o testemunho do Vinícius. Ele disse que ele tomou uma decisão por Jesus na casa dele. O que nós vemos aqui, testemunho. Nós vimos aqui o testemunho dessa adolescente. Minha casa, a importância da minha casa. Tem pai que manda o filho para a igreja para ele ser salvo, ele terceiriza a educação do filho na fé. Não, teu filho tem que aprender a temer a Jesus na tua casa, aprender a amar e servir Jesus na tua casa, é com você, com o teu exemplo, com a tua vida, é lá na tua casa. Para que existe a igreja então, pastor? Não vou mandar mais meus filhos para a igreja. Não, a igreja está aqui para apoiar, para dar suporte a você. A igreja está aqui para realmente possibilitar comunhão. Você viu aqui no testemunho dele? Puxa, eu venho para os adolescentes, eu tenho gente que anda comigo, que ama Jesus, que me motiva a caminhar com Jesus. Sim, a gente está aqui para se encorajar mutuamente, para se pastorear mutuamente. Mas a salvação dos filhos vem de casa. Se você é um pai cristão, uma mãe cristã, salvação vem de casa. Eu fico impressionado, irmãos, eu já falei isso aqui algumas vezes, porque eu fico impressionado como pais cristãos podem ser tão negligentes com a sua fé dentro da sua casa, como pais cristãos são tão negligentes com o seu testemunho, com a sua honestidade, com a sua integridade dentro de casa, como pais não oram pela salvação dos seus filhos. A gente vê pais cristãos se preocupando em preparar bons cidadãos para a sociedade, mas não preparar filhos para o céu, e isso é impressionante. E aí como que nós vamos falar de ganhar aqui colegas de trabalho, vizinhos e amigos para Jesus até os confins da terra, se da mesa de casa isso não está acontecendo? Eu me lembro de ouvir o pastor Luciano Subirá, que ele estava falando, conversando com um pai na igreja. Ele disse que quando ele começou a igreja lá em Curitiba, um pai que o filho adolescente não estava indo para a igreja. E aí o Luciano Subirá procurou aquele pai e falou: faz tempo que eu não vejo seu filho adolescente na igreja. Ele falou: você sabe como que é adolescente, né? Não está querendo vir, não. Aí o pastor Luciano Subirá disse assim: eu sei como que é adolescente, eu cresci na igreja. Eu fui criança na igreja, eu fui adolescente na igreja. Mas sabe o que meu pai dizia? Eu não criei filho para ir para o inferno, não. Eu não criei filho para o mundo, nem para o diabo, nem para o inferno. Você vai para a igreja. Ele falou assim: enquanto a gente é criança, adolescente, que a gente não se sustenta, vive debaixo dos pais, os pais vão definir se os filhos vêm na igreja ou não. E ele virou para o pai e diz assim: teu filho escolheu não vir na igreja, você está deixando. Então ele pode fumar crack? Não, fumar crack também não. Ele não pode fumar crack, mas ele pode ir para o inferno. Ele pode não fumar crack, mas ele pode não conhecer Jesus. É assim que a gente lida? Quando nós estamos pensando aqui, irmãos, no Evangelho, alcançando o mundo e viver a missão, a maior responsabilidade que eu e você temos é verdadeiramente orar, viver Jesus e abençoar nossos filhos com o Evangelho.
que eles aprendam a temer a Deus na nossa casa, que eles aprendam a amar a Deus na nossa casa, que eles aprendam a servir a Deus na nossa casa, que eles aprendam a ser gente na nossa casa, e eles vão ser uma bênção para a sua geração. Porque se nós não fizermos isso, nós estamos sendo falhos, negligentes, ou talvez até hipócritas, em afirmar que cremos em algo que não vivemos no nosso dia a dia, a partir da mesa de casa. Se nós oramos pela salvação das pessoas, desesperadamente devemos orar pela salvação dos nossos filhos. Eu e André não temos netos ainda, mas nós oramos pela salvação dos nossos netos. Seria terrível, terrível, terrível pensar que um dia na eternidade meus filhos não estariam, ou meus netos não estariam. Terrível. Nós devemos persistir. A Bíblia diz aqui persistir, porque não é fácil. Tem dia que você vai tentar abençoar seus filhos e eles vão brigar e eles vão tirar a tua paz. Tem dia que você vai estar nervoso com as coisas do trabalho. Tem dia que as circunstâncias conspiram contra a sua fé. Sim, tem dia para isso. Mas a Bíblia diz: persista, persista, não desista, não desista de jeito nenhum. Viva Jesus intensamente, viva a sua missão em Cristo, e viva isso a partir da mesa de casa, irmãos. E quando nós vivemos isso a partir da mesa de casa, é natural a gente viver isso com os vizinhos, é natural a gente viver isso com a família, é natural viver isso no local de trabalho, é natural viver isso onde estivermos, porque nós somos a mesma pessoa, apaixonada por Jesus, e apaixonada pelas pessoas que Ele criou à sua imagem e semelhança, e queremos ver as pessoas salvas pela graça de Deus, assim como nós mesmos fomos salvos. Que o Senhor ministre o nosso coração, que o Senhor nos desafie, porque é isso que Deus tem feito nesse início de ano conosco como igreja, irmãos, e que os adolescentes que estão aqui, os jovens, formem uma geração de adolescentes e jovens que temem a Deus e amam a Deus de todo o coração, e que vão constituir famílias fortes e saudáveis, por causa do que Deus está fazendo na vida deles. Que os jovens que nós temos aqui, irmãos, realmente sejam jovens tementes a Deus, que vão mostrar que ser jovem e curtir a vida é viver com Jesus, porque é a vida mais prazerosa e especial que nós podemos viver. Que nós como família sejamos famílias fortes, que não vão sucumbir diante da oposição que esse mundo apresenta, que procura destruir a família, porque destruindo uma família destrói vários indivíduos. Que nós sejamos famílias fortes e saudáveis, não perfeitas, mas fortes e saudáveis na graça de Deus, buscando a Deus todos os dias, para vivermos para a sua glória e amá-lo de todo o coração. Essa é a melhor vida que eu e você podemos viver. Eu sei que há pais aqui cujos filhos ainda não são cristãos. Não desista, minha palavra para você: não desista. Não sinta culpa no sentido de ser um peso que te faça esmurecer na fé, mas não desista. Continue orando ao Deus que ouve as nossas orações, continue orando e buscando o Senhor, continue nas oportunidades que você tem, compartilhando da verdade do Evangelho, de quanto você ama a Deus. Continue, persevere, não desista dos seus filhos, não desista dos seus netos, não desista dos seus pais, caso eles não conheçam a Deus. Não desista, porque o que Cristo fez na cruz do Calvário é para a salvação de todo aquele que crê, e nós podemos crer no lugar de pessoas, como aconteceu com os amigos daquele aleijado que foi levado aos pés de Jesus. Nós podemos crer enquanto elas não estão crendo, e por isso oramos, por isso servimos e vivemos o Evangelho. Eu queria pedir para você fechar os seus olhos. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, e o Senhor tem uma vida de graça, uma vida de perdão, de amor para cada um de nós. Eu não conheço cada pessoa que está aqui, mas o Senhor conhece a vida desse homem, dessa mulher, desse jovem, desse adolescente. O Senhor conhece a vida de cada um de nós. O Senhor conhece todos os nossos pecados, as nossas falhas, os nossos erros, as nossas inadequações. O Senhor conhece tudo, ainda assim nos ama, não desiste de nós, e está aqui hoje para nos fortalecer, está aqui para nos perdoar os pecados, está aqui, Senhor, para nos dar graça, para vivermos o Teu projeto de vida em um relacionamento de amor contigo, e sermos transformados por Ele. O Senhor está aqui para nos receber nos Teus braços, o Senhor está aqui, e é por isso que nós estamos aqui na Tua presença, para clamar o poder do Teu nome sobre a nossa vida,
clamar o poder do Teu nome sobre a nossa casa, sobre os nossos filhos, os nossos netos, os nossos pais, clamarmos o poder do Teu nome sobre as nossas famílias, clamarmos o poder do Teu nome sobre a cidade, Senhor, sobre esse mundo tão carente do Teu amor. Pai, se há alguém aqui que ainda não Te conhece como um único Deus, que ainda não Te ama de todo o coração, move essa pessoa agora pelo poder do Teu Espírito, pela Tua graça, a se render a Ti nessa manhã, a colocar a sua vida aos Teus pés, a compreender, Senhor, que a vida só tem sentido e propósito quando vivida na Tua presença e pela Tua palavra. Ó Deus, move essa pessoa que está aqui nessa manhã, Senhor, ou essa que está nos assistindo agora pela TV ou pela internet, Senhor, em nome de Jesus, move essa pessoa ao Teu altar, a clamar o poder do Teu nome, que é o nome mais poderoso que existe sobre a sua vida. E assim, Senhor, fortalecidos por Ti, transformados por Ti, dependentes de Ti a cada dia, vivamos em missão para espalhar o Teu amor a esse mundo, em todos os lugares que estivermos, por onde formos. Move a Tua igreja, viva os nossos corações, Senhor, que ninguém aqui desista de si mesmo, porque o Senhor não desiste dessa pessoa, que ninguém aqui desista da sua família, porque o Senhor não desistiu dessa família, o Senhor não desiste de ninguém. Senhor, nós oramos assim, no poder do Teu nome, amém.